Amém. Neste momento eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 4. Nós vamos ler dos versos 35 a 41, para que nós possamos assim meditar na palavra do Senhor nesta noite. E nós vamos estar pensando sobre o seguinte tema: quando a tempestade vem. Quando a tempestade vem, o que é que nós fazemos ou o que nós deveríamos fazer? Evangelho de Marcos, capítulo 4, a partir do 35, diz o seguinte, a palavra do Senhor. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande vendaval, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda tendes fé? Eles sentiram grande temor e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Senhor Deus e Pai, graças te damos pela leitura da Tua palavra. Fale aos nossos corações nesta hora, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, disse uma vez aqui na igreja que nós poderíamos em todos os cultos pregar, falar sobre o sofrimento, porque certamente a palavra de Deus, ela faria diferença na vida de alguém, porque todos nós sofremos, todos nós passamos por momentos de lutas, de dificuldades, de dores na nossa vida. Não há como negar isso, não há como viver neste mundo como que se o sofrimento fosse algo de outro mundo. Não existe como viver uma vida de autonegação do sofrimento. Aliás, isso até existe, e existe desde muitos anos. Desde o século XIX, existe essa autonegação do sofrimento, através do professor Phineas Kimby, que é o fundador do movimento O Novo Pensamento. Esse movimento, dentre muitos pensamentos existentes nele, criados por Kimby, um deles é a capacidade das pessoas se curarem através da força das suas mentes, e também através da força das suas palavras. Irmãos, esse Kimby fundou esse movimento e ele cria que tudo aquilo que as pessoas pensam ou falam, de bom ou de ruim, é atraído para elas. Ele cria que tudo aquilo que você declara pode vir à existência sobre você. Isso é uma heresia. Isso não existe à luz da palavra de Deus, mas como toda boa heresia, esta também foi tirada da própria palavra de Deus. Provérbios 18, o verso 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. É daí que vem esse pensamento de Phineas Kimby, que aquilo que você pensa e aquilo que você fala pode vir sobre você. Então, se você fala algo bom, isso pode vir sobre você. Consequentemente, se você fala ou pensa em coisas ruins, isso também virá sobre você. E isso é a base do movimento chamado o Novo Pensamento, criado no século XIX, pelo professor Phineas Kimby. Agora, abre um parêntese aqui, porque basicamente, irmãos, e também necessariamente, esse texto de Provérbios não está falando daquilo que você declara sobre você mesmo, mas sim está falando daquilo que você fala do outro para uma outra pessoa, ou até mesmo está falando daquilo que você fala para alguém.
É sobre isso que Provérbios 18, 21 diz. Exemplo, uma pessoa está passando por um momento difícil na sua vida, por um momento de luta, de sofrimento, de dor, e ela então compartilha esse momento com você. É claro que logo depois você vai querer falar algo para ela. Aí vem Provérbios e diz que o poder, a morte e a vida está no poder da sua língua. O poder de gerar vida ou morte, ou seja, o poder de animar ou de desanimar uma pessoa está naquilo que você vai falar para ela. O poder de ajudar ou de prejudicar uma pessoa está naquilo que você vai dizer para ela. Aí eu te faço uma pergunta: que tipo de fruto você vai querer colher daquilo que você disse? Você vai querer colher um fruto bom ou um fruto ruim? Vem Provérbios e diz: é você quem sabe, é você quem escolhe, porque a morte e a vida estão no poder da língua. Outro exemplo, você é daqueles que analisa as pessoas, mas você é daqueles que só analisa o lado ruim das pessoas, só fala aquilo que de ruim elas fizeram ou fazem, e é somente isso que você passa para frente, é somente isso que você diz às outras pessoas sobre pessoas. E o que é pior, na maioria das vezes, faz isso sem sequer conhecer a fundo o outro. E então, aquilo que você fala de uma pessoa vai gerando morte no coração do outro. Você matou no coração do outro aquela pessoa que você fala mal. Aquela pessoa que você só diz coisas horríveis, só diz coisas negativas sobre elas. Aí eu te pergunto, irmãos, tem como colher frutos bons disso? Tem como colher coisas boas disso? Certamente que não. Agora, fazer isso a gente faz, e muito. Nós só não admitimos para os outros, e principalmente nós não admitimos para nós mesmos. Nós preferimos achar que estamos alertando o outro quando falamos mal de uma pessoa. Nós preferimos achar que estamos avisando, que estamos protegendo o outro. Mas se você tiver coragem, é só puxar na sua memória, e você vai lembrar de quantas pessoas já se afastaram de você, por coisas que você já disse para elas. É só você puxar a sua memória e você vai lembrar quantas pessoas já se afastaram de você, porque você estava falando mal delas. Porque a vida e a morte estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Necessariamente, basicamente, essa é a interpretação mais sadia, mais natural de Provérbios. Mas esse movimento do novo pensamento surgiu erradamente desse texto aí, através do professor Phineas Quimby. E uma das pessoas mais influenciadas por ele foi Mary Baker, onde em 1866 ela fundou as ciências cristãs. E o que ensina as ciências cristãs? Bem, elas ensinam que elas negam as coisas ruins, elas negam as doenças, as catástrofes, nunca, jamais confessam enfermidades, jamais confessam tragédias, sempre e somente confessa bênçãos. Ciências cristãs fundadas por Mary Baker, influenciada pelo professor Phineas Quimby. Agora, irmãos, quem mais foi influenciado por Mary Baker e pelas ciências cristãs foi o pastor batista, infelizmente, Essex Kenyon. Esse pastor, ele aprofundou os seus estudos nas ciências cristãs de Mary Baker, e então foi o primeiro pastor a escrever livros e também a pregar sobre a teologia da prosperidade e também sobre o positivismo nos Estados Unidos. Um pastor, Essex Kenyon. E quem foi influenciado e muito por esse pastor
foi o pastor Kennedy Reagan. Kennedy Reagan traz todos esses pensamentos como doutrinas para o Brasil. E se cria aqui no Brasil o movimento chamado Palavra da Fé. E deste movimento sai, meus irmãos, a grande parte das heresias existentes no Brasil. O positivismo, a teologia da prosperidade e muitas outras. E dentre elas, a autonegação do sofrimento, onde pessoas acreditam que se não falarem sobre o sofrimento, elas vão se livrar dele, ou tão somente vão crer que ele não existe, que ele não acontece. Engano, certamente um engano, e isso é uma heresia. Mas, irmãos, infelizmente, existem muitos servos de Deus que se enganam com essa heresia, se enganam, mesmo enquanto Jesus disse que aqui neste mundo nós teríamos aflições, se enganam com essa heresia, mesmo enquanto Jesus disse que não veio para nos trazer paz, mas sim espada, para nos preparar para um mundo mau, para um mundo perverso. Enquanto o salmista louva a Deus, pois esse mesmo Deus, Ele admoesta, Ele treina as mãos para a peleja e os dedos para a guerra. Como, irmãos, negar o sofrimento existente nesta terra? Não há como, porque todos nós sofremos. Então, meu irmão, como não há como negar o sofrimento, e nós podemos afirmar que todo mundo sofre, o texto que lemos em Marcos tem algumas lições a nos ensinar. Quando nós estamos passando por uma tempestade, quando nós estamos passando por um momento difícil, por um momento conturbado em nossas vidas, momentos de dor e momentos de sofrimento. E eu quero tirar apenas 2 lições para as nossas vidas nessa noite, sobre esse texto, a partir desse texto. E a primeira delas é que quando nós estamos no meio de uma tempestade, ou quando a tempestade vem, certamente nós queremos dar um jeito, nós queremos fazer alguma coisa para nos livrar dessa tempestade. Veja bem, irmãos, o final do verso 37 traz um termo muito interessante, que é: o barco estava a encher-se. Esse termo é curioso, porque uma tradução mais original desse texto quer dizer: o barco estava quase cheio. O barco estava quase cheio. Irmãos, quando nós então olhamos para esse texto, quando nós olhamos para esse termo, e também consequentemente olhamos para os discípulos, nós percebemos que essa situação estava causando neles um medo grandioso. Eles estavam apavorados, com medo de morrer, com medo de sucumbir à tempestade. Porque diz o texto que o barco estava quase cheio, e eles então estavam com medo, estavam apavorados, como muitos de vocês podem estar nesse exato momento. De repente você está passando por um determinado momento na sua vida, um momento difícil, um momento conturbado, agitado, onde você olha para um lado e olha para o outro, e não consegue enxergar uma boa saída disso tudo. E o que te toma é o medo, o que te toma é o desespero, é a aflição. Irmãos, isso também aconteceu com os discípulos, eles também estavam aflitos. E quando então eu olho, irmãos, para esse cenário todo, eu fico imaginando eles naquele barco quase cheio. Eu fico pensando, certamente eles estavam tentando fazer alguma coisa pelas suas próprias forças. Com as suas próprias forças eles estavam tentando sair dali. Aliás, até porque ninguém fica em um barco quase cheio, prestes a afundar, prestes a sucumbir, e não tenta fazer nada. Isso é natural do ser humano. Mas, irmãos, nós precisamos lembrar que
Com as nossas próprias forças, somente com elas, nós não podemos fazer nada. Mas quando eu olho para esse texto, eu imagino, talvez eles estavam pegando baldes e tirando a água daquele barco, ou talvez eles tentavam remar para um outro lado. Seria natural, e com certeza, eles estavam tentando fazer alguma coisa. Irmão, quando o teu barco está quase cheio, o que é que você tenta fazer? Quando o seu barco está quase cheio, o que é que você utiliza para se livrar dessa tempestade? O que é que você faz? Sabe, irmãos, muitas vezes o sofrimento ele chega até nós por vários lados, e em muitas vezes por todos os lados, e quase sempre não temos como evitar isso. Quase sempre não temos como fazer nada para mudar essa situação. Sim, nós queremos resolver, não queremos ficar parados, queremos dar um jeito, queremos nos livrar de tudo isso, mas muitas vezes é em vão o nosso esforço, muitas vezes é em vão o nosso trabalho, pois existem muitas ondas que são grandes demais. Pois no meio dessa tempestade toda, existem ondas que são fortes demais, e somente com as nossas forças, somente com as nossas próprias forças, não podemos lutar contra elas, não podemos lutar contra elas, sozinho nós não podemos. E o que fazer então diante de tudo isso? Bem, irmãos, a resposta é muito simples. Olhe para a frente e veja que Jesus está ali ao lado, esperando você chamá-lo, esperando você clamar por Ele. Quando você analisa tudo isso, e você olha para a sua vida, e você então percebe quanto esforço desperdiçado, quantas noites não dormidas, quanta ansiedade acumulada por tentar sair dessa situação somente com as suas próprias forças, se esquecendo que Jesus está logo ali ao seu lado, esperando você chamá-lo. Jesus está à sua frente, irmãos, creia nisso, e chame por Ele, chame por Ele. Não se esqueça que Jesus está ao seu lado, no momento da tempestade, no momento da dor, no momento do sofrimento. Não procure resolver sozinho, não procure sair dessa situação sozinho, porque certamente você não vai conseguir, porque nós precisamos do nosso mestre, nós precisamos do médico dos médicos, precisamos do nosso Deus Todo-Poderoso. Em segundo lugar e por último, nós aprendemos que no meio da tempestade, aprendemos que quando a tempestade vem, eu preciso substituir aquilo que eu sinto por aquilo que eu sei. Irmãos, algo tremendo e algo muito importante para as nossas vidas. Quando a tempestade vier ao seu encontro, você precisa se desligar de tudo aquilo que você está sentindo e se ligar naquilo que você sabe, naquilo que você sabe. Você precisa substituir todos os sentimentos à sua volta por aquilo que você tem certeza. O verso 38, veja bem, no texto, nós vemos que o mar estava enfurecido, as ondas estavam agitadas e furiosas, batendo no barco. Diz a palavra que o barco estava quase cheio, e Jesus estava como? Dormindo. E os discípulos então são tomados pelo medo, pelo desespero, e esse desespero chega ao ponto de eles acharem que Jesus não estava nem aí para a situação deles. Eles começaram a imaginar que porque Jesus estava dormindo, mais presente, Jesus não estava nem aí para aquilo que eles estavam passando. Certamente eles imaginavam que sim, Jesus, o Senhor não se importa com toda essa tempestade. E eles chegam ao ponto, irmãos, de fazer uma pergunta para o Senhor Jesus, e veja bem a pergunta que eles fazem: Mestre, não te importa que pereçamos? O Senhor não está vendo que nós estamos sofrendo? O Senhor não está vendo que nós estamos quase sucumbindo no meio dessa tempestade? O Senhor não se importa com a nossa situação? Irmãos,
Certamente, muitos de vocês estão assim nessa noite, por causa da tempestade, por causa do dia ruim, por causa da doença, da dor, do sofrimento. Você ousa imaginar que Jesus não se importa com você, que Ele não sabe, que Ele não ouve, que Ele não vê a sua situação. Engano. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu irmão, que tem esse tipo de pensamento. Você realmente acha que Jesus, aquele que entregou a sua própria vida para morrer na cruz do Calvário, aquele que se entregou para ser torturado, para ser cuspido, para ser humilhado, tudo isso no seu lugar e por amor a você, agora te abandonou, só porque você está sofrendo, só porque a dor veio, só porque o desespero bateu a porta? Você acha que esse Jesus que sofreu e passou por tudo isso em amor a você, não se importa com você porque você está sofrendo? Não, Ele se importa, e Ele se importa tanto que Ele está logo ali. Então chame por Ele, clame por Ele. Sabe, irmãos, muitas vezes no meio da tempestade, você troca aquilo que você já sabe por um sentimento de medo, de desespero do momento. Você sabe que está seguro ao lado de Jesus, você sabe que está tudo bem do lado de dentro, mesmo que do lado de fora esteja tudo afundando, você sabe que está seguro, porque Jesus está ao seu lado, esperando você chamar por Ele, e então, por causa desse medo, você troca aquilo que você tem certeza pelo sentimento do momento, e certamente você faz essa troca, porque você não tem domínio sobre o que vai acontecer logo mais. Você gostaria de ter esse domínio, mas ele não cabe a você, ele não cabe a mim, ele cabe tão somente a Deus. E então o medo te toma e você diz: Senhor, mas eu não sei o que vai acontecer comigo no meio dessa tempestade ou depois dessa tempestade. Irmão, eu digo a você, tenha calma. O Jesus que você serve, esse que está logo ali, Ele sabe o que vai acontecer. Então não se preocupe. Talvez você diga: Senhor, mas eu não tenho forças para lidar com tudo isso que está acontecendo comigo. Calma, você está diante do Todo-Poderoso, você está diante daquele que tem todo o poder para reverter essa situação. E meu irmão, eu tenho certeza que você sabe de tudo isso, você só precisa lembrar disso quando a tempestade vier ao teu encontro, e lembrando disso, entregar, confiar a sua vida, o seu caminho, o seu futuro a Ele. Diz a palavra: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, certamente Ele o fará. Então, meu irmão que sofre, meu irmão que passa por uma tempestade, por uma luta, eu não sei, não permita que os sentimentos à sua volta sucumba àquilo que você já sabe a respeito do Deus que você serve, esse Deus que é todo poderoso. Sabe, irmãos, lições valiosas para as nossas vidas, Irmãos, eu não tenho respostas para todas as questões de sofrimento da vida, não tenho resposta. Eu não sei porque a doença veio, eu não sei porque a dor está presente, eu não sei porque até agora a cura não veio, não tenho respostas para essas coisas, mas de uma coisa eu sei, e certamente você também sabe: Jesus está do seu lado. Creia nisso, Jesus está do seu lado, e Ele com certeza se importa com você, Ele se importa com o que você está passando, com a sua situação, seja ela qual for. Jesus se importa com você. Por isso, chame por Ele nessa noite, clame por Ele nessa noite, ao invés de querer fazer, ao invés de querer resolver tudo sozinho, se esquecendo de Jesus, faça o contrário, chame por Ele.
Meu irmão, ao invés de se deixar dominar pelo sentimento de medo, de pânico à sua volta, lembre-se de que você está ao lado daquele que é poderoso, poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que você pensa ou pede. Jesus, aquele que é o amado da nossa alma, aquele que vive e que reina para sempre sobre as nossas vidas. Então, meu irmão, nessa noite, observando a palavra de Deus, observando a situação que você está passando, chame por Jesus, porque Ele está aí do seu lado. Vamos fazer isso nessa noite, vamos chamar por Ele, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos, ó Deus, pela Tua palavra que é viva, que é eficaz nas nossas vidas. Ó Deus, quantos sofrem nesse momento, quantos passam por momentos de dor, de sofrimento em suas vidas, ó Pai, com doenças gravíssimas, que nós olhamos, ó Pai, e vemos que só as misericórdias do Senhor, só a graça do Senhor, e nós estamos chamando, estamos clamando ao Senhor nesse momento por todas essas pessoas, porque sabemos que o Senhor está ao lado de cada uma delas. Ó Deus, opera milagres nessa noite, traga cura, restauração, ó Pai, para a vida daqueles que te ouvem, daqueles que te servem, daqueles que precisam da intervenção da parte do Senhor nessa noite. Ó Deus, alcança com bálsamo, com graça, com misericórdia, aqueles que estão sofrendo, ó Pai, que são tantos. Ó Deus, nos permita que nós possamos, ó Deus, estar lembrando do Senhor no momento da dor. Não permita que nós venhamos querer trabalhar sozinhos para nos livrar dessa tempestade, desse momento difícil, mas que nós venhamos chamar pelo Senhor, que sabemos que está ao nosso lado. Ó Deus, dê a capacidade a cada um dos meus irmãos, a não trocarem, ó Pai, aquilo que eles já sabem a respeito do Senhor, pelo sentimento do momento, mas permita, ó Pai, que nós venhamos sempre lembrar quem o Senhor é, e lembrar de tudo aquilo que o Senhor já fez a nosso favor, e assim possamos afastar de nós o sentimento de medo, o desespero, porque o Senhor está ao nosso lado. Abençoe, ó Pai, todos aqueles que estão conosco nessa noite, clamando, buscando ao Senhor, e que o Senhor possa alcançar com a Tua graça e com as Tuas misericórdias. Oramos assim, colocando a nossa vida em Tuas mãos, confiando as nossas vidas em Tuas mãos, para que o Senhor tome conta delas, e ó Deus, nos livre de todo mal, se essa for a Tua vontade. Oramos no nome santo de Jesus, amém e amém. Meu irmão, que Deus possa continuar te abençoando, que Deus possa te dar a capacidade de não trabalhar sozinho, mas trabalhar ao lado do Senhor, porque Ele está aí do seu lado. Que Deus possa te dar a capacidade de não sucumbir aos sentimentos ao seu redor, mas que você possa a cada dia, diante do sofrimento, diante dessa tempestade toda, lembrar daquilo que o teu Deus é, lembrar daquilo que o teu Deus pode fazer por você, e chamar por Ele, e buscar por Ele. Que Deus assim te abençoe nessa noite, e que Deus possa continuar te abençoando durante toda a sua semana, no nome de Jesus. Quando a